Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Eu vou ler com vocês uma passagem que está no livro de Hebreus. No capítulo 10, nós vamos ler o 10:36 e depois nós vamos ler o 38. Então, aqui vai falar também de perseverança, né? E a gente já faz algum tempo, a gente falou um pouquinho sobre fé, sobre perseverança, sobre esperança. Mas veio no meu coração de falar novamente sobre esperança, viu, irmãos? Bom, vamos ler aqui, então, 10:36, está escrito assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais o quê? A promessa. Então, olha a importância da perseverança. Por que eu estou falando da importância? Porque tem gente desistindo de perseverar. No 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E olha o que fala no 39, no 38 ainda. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o que fala no 39. Nós, porém, posso considerar que nós somos todos nós aqui? Que todos nós temos essa palavra no nosso coração? Mesmo, irmão, que você esteja em luta, em dificuldade, você esteja, talvez até andando por caminhos que não deveria estar, posso considerar que a gente vai ter fé hoje para falar. Nós, porém, leiam junto comigo, por favor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. É maravilhoso, irmãos. E eu queria perguntar para vocês, né? Para todos vocês. Todo mundo aqui, independente, não estou falando só de coisas espirituais. Vamos perguntar primeiro de coisas materiais. Todo mundo aqui tem alguma esperança? Ou seja, esperança estou esperando algo e creio que eu vou conseguir chegar. Eu creio que eu vou conseguir receber aquilo que eu estou buscando, que eu estou trabalhando, que eu estou estudando. Estou falando de coisas materiais. Aquilo que está difícil, mas eu creio que vai chegar o dia que eu vou receber algo, porque eu estou trabalhando para que isso aconteça na minha vida. Todo mundo, eu acho que quase todos aqui. Porque se a gente está vivo, a gente tem essa esperança. Porque a gente está buscando. E a esperança, às vezes, é de algo que a gente não quer que aconteça e a gente está trabalhando para que não aconteça também. Não é só aquilo que nós queremos que aconteça. É algo que também a gente não quer que aconteça. E essa esperança flui dentro da gente e faz a gente batalhar para que a gente tenha essa vitória. E é importante nós termos essa esperança. Eu estou falando de coisas materiais. É importante nós termos essa esperança. E para que essa esperança não morra, nós precisamos de fazer o quê, irmãos? De ser o quê? Perseverantes naquilo que a gente busca. Então, se você está buscando uma libertação, não adianta só você querer. É importante você querer. Mas é importante você perseverar naquilo que te dá condições de você fugir daquilo. Porque se você não tiver perseverança e você só quiser e continuar fazendo tudo como se nada tivesse acontecendo,
você não vai chegar aonde você deseja. Tanto para não atingir aquilo que você não quer, para não chegar naquilo que você não quer na sua vida, como para atingir aquilo que você quer na sua vida. Então, se você almeja ter um curso superior, estou falando de coisas materiais ainda, viu, igreja? Não adianta só você querer. Você tem que ir lá prestar vestibular. Você tem que entrar numa faculdade. Você tem que estudar. Você tem que perder noite de sono. Você tem que perder horário de almoço que você tem que estudar. Você tem que estudar mais do que os outros. Para que depois de alguns anos, e não é um dia, não é 2 dias, não é 6 meses, não é 1 ano, para que depois de alguns anos você consiga chegar e falar assim: graças a Deus eu mantive a esperança, fui perseverante nos meus estudos e agora eu estou recebendo a recompensa por aquilo que eu me esforcei. Não é assim? Você está num trabalho, você quer atingir uma... Não adianta só você querer, você tem que trabalhar, você tem que ser o melhor, você tem que se esforçar. Ah, eu quero, mas fica lá parado, lá, não faz nada o dia inteiro, capaz de ser mandado embora. Então, a esperança, ela é importante no nosso coração, igreja. Mas ela tem que andar junto com o quê? Com a perseverança. Para que por intermédio da esperança, a sua fé não desfaleça. Porque se você não tiver esperança, tem 3 coisas. Lá no livro de Coríntios, se eu não me engano, 13, está escrito assim: permanece a fé, a esperança e o amor. E o pastor já falou hoje. E desses 3, o maior é o amor. Mas olha a importância da esperança. Olha a importância da perseverança. Está entre os 3, vou chamar de itens, né? Das 3 coisas que fazem com que você continue firme nos caminhos do Senhor. Então, é necessário a esperança, estou falando de coisas materiais, para que você atinja os seus objetivos. Ou deixe para trás aquilo que vai te trazer, porque você tem algo que está prejudicando a sua vida. Se você não tiver esperança, e agora eu vou falar também de coisas espirituais. Se você não tiver esperança que Deus é maior do que todas as coisas que possam haver e estar te levando para caminhos de erro, aí começa a ficar difícil. Porque você vai perder o quê? A perseverança. E com relação às coisas espirituais, irmãos, isso que eu dei das coisas materiais serve para as coisas espirituais. Se você almeja, e olha que isso é uma das coisas mais maravilhosas que pode haver na vida de um homem e de uma mulher. Se você almeja alcançar coisas celestiais, se você almeja estar um dia no reino que o Senhor Jesus Cristo foi preparar, e que Ele falou: eu vou preparar para vocês estarem lá comigo. Se você tem essa esperança, persevera nos caminhos do Senhor. Ainda, irmãos, que a gente às vezes tenha que chorar. Ainda, irmãos, que às vezes a gente tenha que perder coisas aqui, para que a gente possa ganhar o direito da vida eterna. Essa esperança, igreja, não pode sair do coração de vocês. Ninguém pode tirar isso do seu coração. Ninguém pode impedir de você chegar no reino dos céus. Se a esperança do Senhor Jesus Cristo estiver no teu coração, na tua vida, nada. Pode falar: foi fulano, foi ciclano, foi aquele, foi aquela. Não. Se você tiver a esperança firme na redenção que o Senhor Jesus Cristo ofertou a cada um de vocês pelo sacrifício dele na cruz, se nós estivermos firmados nessa esperança em Jesus, vocês vão chegar lá.
vocês vão alcançar a salvação, vocês vão alcançar a coroa da vida eterna, porque através da esperança, as promessas de Deus podem ser feitas na sua vida. E a promessa de Deus, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém, nem todas as potestades podem tirá-la da sua vida, se você estiver firmado na palavra de Deus. Então, a nossa esperança deve estar alicerçada, firmada nas promessas de Deus. E o que eu estou querendo falar para vocês, se tem uma promessa de Deus para você, e todos vocês têm uma promessa de Deus, todos vocês que estão aqui nesta noite, têm uma promessa de Deus para vocês. E como que eu posso alcançar essa promessa? É estar alicerçado nas promessas de Deus, por intermédio do quê? Da firme esperança que aquilo vai acontecer na minha vida. Ora, se eu busco coisas terrenas e me esforço para recebê-las, e se eu for perseverante, eu alcanço, quanto mais as promessas que Deus fez na vida de cada um de vocês, não vai acontecer se eu continuar o quê? Perseverante, mesmo ante o quê? As lutas, mesmo ante o quê? As dificuldades, porque a esperança permanece firme no meu coração, no seu coração. Mas, se a gente, pastor, está certo, eu preciso ter esperança. Porque quando Deus prometeu lá para o povo de Israel que ele estava saindo do Egito, Deus prometeu para eles uma terra que mana, né, leite e mel. Prometeu uma terra que produzia bons frutos e fez uma promessa para eles. E eles tiveram aí 40 anos para chegar naquela promessa. Mas a promessa estava lá. A promessa estava firme. Deixa eu falar, a promessa está esperando vocês. Promessa foi feita, ela já está lá. E nós estamos caminhando, estamos trabalhando. Por isso que é difícil. Porque nós estamos trabalhando por algo que é muito grande, é muito maior do que você ser graduado em um curso superior, ou pós-graduado, ou doutorado, seja o que isso for. É muito maior. É muito maior e ela é muito mais justa. Porque Deus busca o graduado e Deus busca aquele que não tem conhecimento terreno nenhum. E essa promessa é para todos, inclusive para nós que estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Porque nós estamos perseverando, porque senão já não estaríamos mais aqui. E a perseverança, ela produz frutos. E sim, é possível vencer. Por quê? Porque Deus falou que é possível. Porque Jesus fez o sacrifício perfeito em nosso favor. E aí, mas pastor, é igual quando saiu lá do Egito lá. Tinha desafio para eles? Tinha desafios? Tinha. Tinha incertezas? Tinha. Tinha as lutas? Tinha. Tem lutas na sua vida? Tem. Tem incerteza na vida de vocês? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem hora que aperta até o celeiro lá? Tem. Mas quando apertou o celeiro para eles, Deus falou, vou mandar maná para vocês. De algum lugar, meu irmão, minha irmã, Deus levanta socorro. Se você continuar o quê? Na perseverança da palavra de Deus. De algum lugar. Eu não sei, igual aquele, não sei como Deus vai fazer. Mas se nós perseverarmos, não adianta eu dar uma corridinha assim, parei. Mas a corrida é de 5.000 metros, mas eu andei 100 e cansei, eu acho que não dá não, vou parar. Tem que ser, a promessa está lá.
Se você olhar pela fé, você vê a promessa. Está lá esperando. Mas tem desafio. Não é? Vai lá para a terra prometida e tá tudo bem. Vou te levar de carruagem, você vai chegar lá, todo mundo vai estender o tapete vermelho para vocês vão entrar, vai estar tudo preparado, é só colher, comer e está tudo bem. Tá, vocês estão aqui hoje, amanhã vocês já estão lá, tá bom? Não, daqui 1 hora, daqui 2 horas, vocês estão... Não, eles tiveram que... E vocês sabem as lutas que homens de Deus passaram para chegar lá. Então, também tem incertezas, tem dificuldades. Vai levantar amanhã, Senhor, não estava enfermo, estou enfermo. Mas também vai ter dias que você vai dormir enfermo e vai levantar curado, vai levantar curada. Vai ter dia que vai ter mais, vai ter dia que vai ter menos. Mas de algum lugar Deus sempre levanta aquilo que é necessário para você continuar o quê? Perseverando nos caminhos do Senhor. E tem desafio? Tem incerteza? E como é que eu venço isso? Porque amanhã vai ter desafio para vocês. Todos vocês aqui, vai ter desafios. Pode ser que não seja um grande desafio, pode ser que seja. Mas que vocês vão ser tentados, vocês vão. E amanhã vai ter desafio para vocês também. E vocês também vão ser tentados. Eu vou ser tentado. Vai ter desafios para a minha vida. Vai ter incertezas. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Falo ou não falo? Vai ter incerteza, vai ter dificuldades para você. E eu listei aqui algumas maneiras que se a gente observar, e se a gente for cuidadoso nessas coisas, a vitória já está nas tuas mãos. Ainda que pareça que não está, ainda que hoje você esteja sofrendo, ainda que hoje você esteja com dificuldade, a vitória já está nas tuas mãos. Então, uma das coisas, né? E quando você lê lá em Hebreus, seguindo o que a gente colocou, lá a primeira coisa que ele vai falar sobre a natureza da fé. Então, uma das coisas que é importantíssima é você ter fé. Juntamente com a perseverança. Porque sem a perseverança, a fé vai ficando para trás. Por quê? Você não persevera naquilo que Deus já mostrou para você que é certo, que é correto. A gente não persevera na salvação de Deus. Antes a gente se entrega às coisas que são o quê? Do mundo. E quando você se entrega a estas coisas, você começa a perder o quê? A fé. Então, num momento você estava com fé e falava, Senhor, eu preciso disso. E Deus falava, toma. Senhor, toma. E muitas vezes a gente fala, Senhor. Ele vai falar, não dá não. Não, espera mais um pouco aí. Não. Você está deixando a perseverança. Você está... Eu vou falar a palavra que veio aqui, se vendendo por um prato de lentilha. Veio isso para falar para vocês. Você está se vendendo por um prato de lentilha. Você está se vendendo por remorsos. Você está se vendendo por coisas que falaram de você. Você está se rendendo por coisas que alguém pode ter causado na sua vida. E esquecendo de perseverar nas promessas de Deus. Então, tem desafio? Tem. O que você não pode perder para que esses desafios sejam
deixados para trás. E quantos você deixou? Então, você precisa de fé e precisa de perseverança. Com isso, a sua esperança não morre. Não é assim nas coisas materiais também? Você fala assim, não estou aguentando mais, mas eu quero terminar os meus estudos. Quantos pararam no meio? Mas aí é uma decisão dele. E para no meio e não chega lá. Vai receber o diploma? Não. Fez, estudou, parou no meio. Não vai. Mas alguns continuam perseverando. Eu acredito que eu vou chegar. Eu vou lutar. Vai demorar 1 ano a mais, vai demorar 6 meses a mais, vai demorar um pouco mais de tempo, mas eu quero isso. É isso que eu estou buscando. E hoje está sendo perguntado para nós, o que é que nós estamos buscando? O que é que nós queremos? Uma vida aqui de 50 anos, de 100 anos, que seja 150 anos? Uma vida com muito dinheiro ou com pouco dinheiro? Normalmente é com pouco, né? De muito é difícil. Mas o que nós estamos buscando? Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa fé? Estamos firmados nas coisas terrenas? Ah, que bom se puder ter um respaldo aqui, não tem problema não. Mas a nossa fé, a nossa esperança tem que estar naquele que morreu em nosso favor, o nosso Salvador e Redentor, Senhor Jesus Cristo. Aí você descansa. Aí tem que vocês cantaram aí, descansarei, pois sei que és Deus. Não é isso? Não errei, né? Não é isso? Não é isso que nós cantamos aqui? E cantar é o quê? Louvar a Deus e falar, Senhor, eu creio que Tu és Deus. Agora, tem uma coisa que também é difícil de fazer, mas que combate, irmãos, a incerteza, os desafios de uma forma que vocês não têm ideia. Parece que é um segredo? Não, não é um segredo. Nós fizemos isso hoje. E muita gente talvez nem tenha feito. A oração. Então a oração combate essa incerteza. Porque quando você sente a presença de Deus, você fala, Senhor, reaviveu a minha esperança. O meu coração pulsou de novo, Senhor. Eu vou continuar, Senhor, porque Deus faz com que você sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí o seu espírito, junto com o Espírito de Deus, fala assim, isso é filho, porque o Espírito Santo não pode agir em quem não é filho. Ele age naqueles que creem que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Então você sente a presença do Espírito Santo. Você fala, ai, graças a Deus. Então a oração, ela combate a incerteza que muitas vezes nos distancia do Senhor. A oração te aproxima de Deus. Então, a fé, a perseverança e agora a oração. Mas é importante orar, é importante ter fé, é importante perseverar, mas precisa de mais uma coisa. Para que vocês, assim como Josué chegou lá na terra prometida, para que a gente também entre na Jerusalém prometida, Jerusalém celestial. E qual é? Então, estou dizendo, precisa de fé? Precisa. Porque sem fé, a gente fala sempre aqui, né? Sem fé, o que acontece? É impossível agradar a Deus.
E está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A oração é fundamental. E eu vou falar uma coisa para vocês, experiência própria. Muitas vezes você dobra o joelho e não está com vontade nenhuma de orar. Aconteceu muitas vezes comigo. Tem um monte de coisa na cabeça. A cabeça vai lá do outro lado do planeta. Mas você persevera. Persevera. Senhor, não quero, Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Persevera. E às vezes naquele dia não acontece nada diferente, mas no outro dia você faz a mesma coisa, você persevera. No outro dia você persevera. Persevera. E não estranhe se de um momento para o outro o Espírito Santo não dar o teu ser e você não se aguentar e cair em lágrimas sentindo a presença de Deus. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você não sentir isso. Sabe por quê? O que a oração faz? A oração é você conversando com Deus. Ele te aproxima de Deus. Mas tem uma coisa que é importantíssimo, irmãos. E essa é talvez uma das maiores armadilhas que têm sido montadas contra as igrejas. Isso é montado contra a igreja, é montada contra aqueles que frequentam a igreja. Aqueles que vão no local para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. E essa terceira coisa que eu estou falando, fé e perseverança, estou colocando como primeira, oração como segunda. E essa terceira coisa é muito importante. Chama obedecer à palavra de Deus. Se não obedecer, irmãos, a esperança foge pelo meio dos seus dedos. A fé vai se esvaindo. A esperança vai morrendo. E olha, vou falar de coisas materiais de novo. Todos vocês já devem ter tido experiência de ter uma esperança, e você está lutando de toda forma, e por alguma coisa que não saiu do jeito que você tinha programado, por alguma coisa que você saiu fora, aquilo vai distanciando de você, e você fala, perdi. Eu acho que já aconteceu com muitos de vocês. Eu devia ter feito de uma forma, não fiz. Devia ter estudado, devia ter trabalhado mais, devia ter me empenhado mais. E a esperança vai fluindo. Estou falando de coisas materiais. De repente você olha e a esperança não está mais com você. Você fala, tem que pensar em outra coisa, isso aqui já não dá mais. Mas, com relação à esperança que vem do céu, se você perder essa esperança, não tem outro lugar onde você possa buscar remissão. Onde você possa ser redimido. Onde você possa receber aquilo que Deus... Deixa eu falar para vocês. A promessa já está pronta para todos vocês receberem. Já está lá, está lá. Quem está vendo aqui pela internet, tem uma promessa para você. E ela é única. Deus está nos dando esse tempo aqui na terra. Sabe por que Deus ainda não te levou? Porque Ele está trabalhando a esperança no seu coração, a fé no seu coração. Porque Ele está trabalhando o amor no seu coração, para que nós tenhamos direito de receber a coroa da vida eterna. É o tempo que Deus te deu, é esse que você está vivendo hoje. Hoje é o tempo que Deus te deu, que Deus me deu, que Deus nos deu, para nós alcançarmos o quê? A promessa que já está pronta lá te esperando. Então, senão, irmão, não adianta você dar seu corpo para ser queimado, né? Você precisa obedecer. E como é difícil obedecer, né? Ainda mais a palavra de Deus. É difícil, irmãos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se a esperança estiver no seu coração, se a perseverança estiver com você,
Se a fé que o Senhor Jesus Cristo te deu estiver no seu coração, que foram, e se você permanecer constante, firme em oração, você vai conseguir obedecer a palavra de Deus. Porque é ela que vai te garantir de entrar no reino dos céus. É ela. E tem mais um item aqui que é importantíssimo para a esperança não morrer na nossa vida. E a gente faz isso como se isso... Fica lá atrás. Também. Já faz 20 anos, 20 e quanto? 21 anos, irmã Eunice. Já ficou lá atrás. Já fazem 10 anos. Já fazem 15 anos. O que é que mantém a esperança no nosso coração, igreja? Lembrar os benefícios de Deus nas nossas vidas. Isso faz a esperança continuar firme na gente. Que eu falo, aquele nasceu não tinha jeito. Não tinha como acontecer. E Deus fez na minha vida. E está escrito, não te esqueça, minha alma, de nenhum só do quê? Dos seus benefícios. Isso faz a esperança manter no nosso coração. Porque quando chega a hora difícil, fala assim, Senhor... Mas eu lembro disso. Eu lembro do teu amor comigo, Senhor. Eu lembro, Senhor. Eu lembro que tu fizeste na minha casa. Porque está cheio de gente esquecendo o que Deus fez. E aí eu vou lá e falo, a culpa é do pastor José Carlos. Mas Deus que fez na sua casa, não foi ele. Foi o Gustavo. Foi o Rafael. Vou falar só nome de homem, porque senão a mulher me bate aqui. Não, eu digo, as irmãs, né? Às vezes ficam... Então, homem, a gente, qualquer coisa, ele vem e fala, não estava falando mal de você, não. Então, a gente esquece das coisas que Deus fez nas nossas vidas. A gente esquece dos benefícios de Deus. E a gente está sempre exigindo alguma coisa, né? Sempre querendo mais. E é bom, se você quiser as coisas, e você também perseverar e buscar as coisas que você quer receber. Assim como nas coisas materiais. Então, lembrar os benefícios de Deus. Deus não fez nada na sua vida. Olha, eu vou falar uma coisa assim. Se Ele não tivesse feito nada, você não estava aqui. Não estava. Pode ter certeza, não estava. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, daqui uns dias, Jesus Cristo é culpado de nós deixarmos a igreja. E a gente, irmãos, igreja de Deus, a gente precisa o quê? Perseverar. Eu vou correr aqui. É uma coisa que o pastor até falou aqui de uma outra forma. Mas que eu vou falar para vocês que é importantíssimo. Viu, igreja? Para que vocês permaneçam, para que vocês perseverem e para que a esperança não saia do seu coração. Precisa disso também, que eu vou falar aqui para vocês agora. Sabe o que é? Comunhão entre vocês. Porque está escrito que Deus, Ele habita no meio do louvor do seu povo. Está escrito que Deus, Ele ama. Ele ama. É uma coisa que, tem algumas coisas que Ele abomina. Qualquer dia a gente pode pregar as coisas que Deus abomina. Mas não é hoje o dia. Tem coisas que Deus abomina. Mas tem coisas que Deus se agrada. E o que a fé agrada a Deus. Então, eu preciso exercitar minha fé.
A oração me aproxima de Deus, então eu preciso. A perseverança na palavra de Deus, então eu preciso disso. Obedecer a palavra, sem isso, como que eu vou entrar no reino de um rei que eu não obedeço? Como que eu vou entrar dentro de um lugar que eu não obedeço? E comunhão com a irmandade, irmãos, isso agrada a Deus e te aproxima e mantenha a esperança, a perseverança na vida de vocês. Não deixa a esperança em Deus morrer no coração de vocês. Ah, mas dá trabalho? Claro, dá trabalho. Entrar lá na terra prometida também deu trabalho. E quanto mais eles iam contra aquilo que Deus determinava, mais tempo demorava. Muitos pereceram pelo caminho. Mas Deus não quer que nós pereçamos, irmãos. Deus não quer que a gente fique no caminho prostrado. Deus quer que vocês alcancem a promessa. Então, eu sempre falo no começo, se eu fosse colocar um tema nessa pregação de hoje, eu colocaria assim: manter a esperança na promessa de Deus. Então, mantenha a sua esperança na promessa de Deus. Você vai ver que você vai começar a ter força para vencer aquilo que está te dominando, aquilo que está te derrotando, aquilo que está tentando tirar você da igreja. Mantenha a esperança firme. Então, fala assim: não, eu tenho uma esperança. E quando você tem uma esperança, você luta por ela. Não é isso que a gente faz quando a gente quer alguma coisa? Não é isso? Tem esperança lá de fazer tal coisa. Então você luta para que aquilo aconteça. Então luta pela esperança, para que a esperança não morra no seu coração, na sua vida. E que você tenha direito a receber, vou falar de novo, a coroa da vida eterna. Essa promessa já está feita. E eu vou falar, sem medo de errar. Que a palavra de Deus garante essas coisas. Se nós estivermos dentro daquilo que a palavra de Deus determina para cada um de nós, e todos nós sabemos, uns sabem mais, outros menos, mas todos sabem pelo menos um pouquinho. Vocês, todos, sem tirar nenhum que está aqui dentro, e recebe essa palavra aí, sem tirar nenhum, todos vocês que estão aqui dentro, têm direito a essa promessa da coroa da vida eterna. Recebe isso aí. Todos que estão naquela... O moço, entra aqui um pouquinho. Vem aqui, fala para ele entrar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Aí já está bom. Todos que estão daquela porta de vidro para dentro, essa promessa é para todos vocês. Todos vocês têm a promessa de receber a coroa da vida. Está lá já. Já está lá esperando. Já tem um lugar lá para cada um de vocês. Viu? Tem lugar para vocês lá. Tem lugar para vocês aqui. Está preparado? O que eu preciso? Não perder a esperança em receber. A promessa de Deus na minha vida. E vocês não perderem a promessa de Deus na vida de vocês. Viu? Então lembra. Fé, perseverança, oração, obedecer a palavra, lembrar os benefícios de Deus e comunhão. Irmãos, comunhão. Como é importante isso. Que Deus abençoe vocês. Viu? E que Deus continue falando no coração de vocês. E sai daqui hoje e fala assim: como é que está a minha esperança? Precisa dar uma melhorada. Melhora, porque hoje é o dia que Deus preparou para que a gente fosse lembrado dos benefícios de tudo que Ele fez nas nossas vidas.
Deus seja louvado. Obrigado, pastor. Deus te abençoe.